O vídeo dos braços direitos de Hitler fez muito sucesso, e com isso veio as sugestões. E o nosso amigo Rafinha Gamer BR sugeriu um vídeo daquele tema sobre o fascismo. Mas foi absurdamente difícil tentar achar alguma coisa daquele tipo, ainda mais do fascismo, que nem é tão falado assim igual nazismo ou socialismo. Mas isso não quer dizer que eu não consegui achar nada, na verdade eu consegui. Então eu decidi misturar a ideia desse cara com a ideia que meu irmão me deu de fazer um vídeo sobre a história do fascismo. Então esse vídeo vai ser bem completo, espero eu. Se vocês gostarem, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Se você sugerir algum tema, não se preocupe que eu vou tentar fazer ele aparecer aqui nesse canal. Se não aparecer é porque eu não consegui achar nada sobre esse assunto. Então, sigam meus bons. Então vamos começar falando sobre a história de Mussolini, o homem por trás dessa ideia maluca, para entendermos o que levou ele a criar essa ideologia sem pé nem cabeça. E bom, ele foi o homem mais poderoso da Itália de 1922 até 1943. E a sua ideologia foi muito influente no seu tempo, com muitos países tentando adotá-la. E infelizmente nos influencia até hoje. Mas, como todo ditador daquela época, ele não começou lá de cima, na verdade começou lá de baixo. Ele nasceu em 29 de julho de 1883, na cidade de Pedrápio. Era o primeiro filho do casal Alessandro e Rosa Mussolini. Sua família tinha uma vida muito simples. Seu pai era um ferreiro e fazia alguns bicos como jornalista. Já sua mãe era pedagoga. Desde a infância, Mussolini se mostrava sendo difícil e de temperamento forte, sendo conhecido por ser agressivo e rebelde. Foi até mesmo expulso 2 vezes da escola por envolver em brigas com o canivete. E após concluir seus estudos, trabalhou como professor em uma escola primária. Após algum tempo, no ano de 1902, se mudou para a Suíça em busca de trabalho e também tentava fugir do serviço militar italiano. E foi na Suíça onde ele se tornou um ferrenho socialista, lendo livros de autores anarquistas e socialistas como George Sorel e Karl Kautsky, inclusive trabalhando em sindicato. Sua juventude socialista teve influência de seu próprio pai, que também era socialista da cabeça aos pés. Com isso, ele foi membro ativo de grupos socialistas na Suíça, fazendo discursos para as massas, inclusive mostrando sua retórica notável desde aquela época. E é claro, assim como seu pai, ele também foi jornalista, e se aproveitou disso para fazer propagandas e mostrar suas opiniões ultra-radicais sobre como os socialistas deveriam tomar o poder. E depois da sua estadia na Suíça, em 1904 ele retornou para a Itália, e serviu no Regio Exército. Logo depois se tornou professor novamente. E após algum tempo, em 1909, ele foi até o Império Austro-Húngaro e viveu lá por pouco tempo, trabalhando em sindicato e como editor de jornal dedicado aos trabalhadores locais. No ano seguinte, retornou para a Itália, trabalhando nos jornais Lotta de Classe e Avanti. Ele defendia que a ascensão dos trabalhadores deveria acontecer pelo uso da força e pela via revolucionária, se tornando um dos grandes nomes que defendia o antinacionalismo e o antimilitarismo italiano. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, a Itália permaneceu neutra, e Mussolini manteve a sua opinião junto com os demais socialistas que eram contra a entrada da Itália na guerra. Contudo, ele logo mudou a sua visão e utilizou o jornal Avanti para expressar um manifesto contra a neutralidade. Mas, para o azar de Mussolini, os socialistas tinham uma postura baseada no lema: nem apoiar, nem sabotar a guerra. Para eles, a guerra era obra da ganância capitalista. Por isso ele foi expulso do Partido Socialista pouco tempo depois da publicação. Passados esses acontecimentos, em 1915 a Itália entra na guerra do lado da Entente, e Mussolini se alista em agosto no 11º Regimento de Bersaglieri. Na guerra, ele contraiu febre e paratiforme, e foi ferido por estilhaço de morteiro, sendo levado ao hospital, recebendo dispensa do exército. Mas, mesmo assim, Mussolini continuava sendo a favor da guerra. Sabendo disso, a inteligência britânica deu a ele 100 libras por semana para que ele fizesse propaganda da permanência italiana na guerra. Claro, mesmo que a Itália estivesse sofrendo derrotas humilhantes para os alemães na guerra, mas isso é mero detalhe. Depois do fim da guerra, a Itália começou a passar por uma crise terrível. Além de não receberem os territórios prometidos pela Grã-Bretanha, ficaram extremamente fragilizados. Sem falar que a participação italiana na guerra foi deprimente e humilhante. Mussolini, que até aquele ponto já começava a abandonar o socialismo, se aproveitou da situação que a Itália passava. Ele começou a escrever um jornal pequeno chamado Il Popolo d'Italia. Nele, Mussolini explorava os sentimentos de insatisfação dos italianos, que, não à toa, estavam frustrados com o resultado da guerra. E nessa época, a massa socialista crescia bastante. Mas, um outro movimento político também estava ganhando força:
o nacionalismo, e cada vez mais fazia parte do sentimento da população italiana. Com isso, Mussolini passou a defender a implantação de um governo com um único líder, fundando um movimento que era uma versão beta do fascismo, o Fatti Italiani di Combattimento, em 1919. Esse grupo adotava uma característica militarizada, com pequenas milícias sendo formadas, e eram conhecidas como os Camisas Negras de Mussolini. Assim, Mussolini passou a se tornar a face do movimento nacionalista italiano e usou a sua milícia para impor suas ideias sobre os opositores, principalmente os socialistas. E por essa inconsistência de Mussolini de mudar de partido ou de mudar de lado, ninguém sabe dizer se o fascismo é de direita ou de esquerda, mas eu vou dar minha opinião. Lembrando que eu não vou afirmar nada, até porque isso é muito relativo. Você pode achar que ele é de esquerda ou de direita, mas, na minha opinião, eu acho que não é de nenhum dos dois. Pois apesar do fascismo ter algumas ideias de direita, como nacionalismo e propriedade privada, entre muitas aspas, eles também tinham características da esquerda, como o coletivismo, o sindicalismo, a ditadura e partido único, e outras idiotices da esquerda. Mas, tem os movimentos fascistas que eram até mais para a direita mesmo, como o integralismo brasileiro. Além disso, o fascismo era contra o capitalismo e o socialismo. Enfim, continuando a nossa história, o poder dos fascistas ia crescendo cada vez mais com o passar do tempo. Isso devido ao crescimento do socialismo, já que os socialistas também não eram conhecidos por serem de paz e amor, não é verdade? Eles realizavam greves, invasões nas fábricas, além de começarem a fazer arruaças no campo. Assim, o Fatti de Combattimento se tornou o Partido Nacional Fascista, que tinha mais de 80 mil membros, e mais pra frente passou a ter 300 mil. E com toda essa força, Mussolini realizou a Marcha para Roma em outubro de 1922, com milhares de fascistas exigindo que o rei Vítor Emanuel III o nomeasse como primeiro-ministro, o que, como sabemos, deu certo. Com Mussolini assumindo o poder em 30 de outubro de 1922, começando a era mais sombria da história da Itália. Depois de se tornar o ditador da Itália, Mussolini passou a ser chamado de Il Duce, a versão italiana do Führer na Alemanha, e suas primeiras ações foram perseguir seus opositores violentamente, e todos os partidos, menos o fascista é claro, foram fechados. Assim, o Estado agora é irrevogável. Assim como Hitler, que contava com a Gestapo para monitorar o povo alemão, Mussolini também tinha sua própria polícia secreta, que era chamado de OVRA, ou como meu finíssimo italiano vai falar para vocês, Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione del Antifascismo, que era comandado pelo Himmler italiano, Artério Bottini. 6.000 pessoas contrárias ao fascismo foram presas por essa organização, principalmente os comunistas e membros da organização Giustizia e Libertà, sendo julgados pelo Tribunale Speciale ou sendo exilados em ilhas do Mediterrâneo, que eram submetidas a condições precárias. Com isso, muitos opositores deixaram a Itália para evitarem serem pegas. Inclusive, Bottini e Himmler se encontraram, e o OVRA passou a ser uma organização similar à Gestapo, assinando um termo secreto para cooperação e colaboração entre as organizações policiais. E uma certa curiosidade, até mesmo a polícia brasileira teve uma certa relação com a Gestapo, com os alemães treinando os policiais brasileiros. A polícia brasileira também tinha essa relação com o FBI e com a inteligência britânica. Isso para impedir a expansão do comunismo pelo mundo. O OVRA também foi responsável por espionar o Vaticano, já que a igreja era um órgão que tinha muito poder na Itália, mas que Mussolini não conseguia controlar. Então, espionaram cada detalhe, contando até mesmo com a cooperação de alguns membros da Santa Sé. Eles também tinham uma coisa chamada CPC, que era um arquivo especial que tinha informações pessoais de cada suspeito detalhadamente, desde a educação, a cultura, os hábitos e as características do indivíduo. E adivinha de onde que a criação desse órgão foi inspirada? Sim, no Tcheca. Ela já foi mencionada em um vídeo passado, mas, basicamente, é a polícia secreta da União Soviética antes do NKVD. Mais uma coisa que os fascistas pegaram dos comunistas, quem diria. Mussolini também executou mudanças radicais na economia, implantando várias obras públicas para os desempregados. Além disso, impôs um sistema chamado de economia planificada, que eu vou explicar o que é, mas que já deixando claro desde o início, também é a ideia de comunista. Basicamente é o estilo de economia onde o Estado controla praticamente tudo, ou tudo. E isso impede o cálculo correto do valor econômico, e também dá margem para o Estado fazer o que quiser com a economia. Resumindo, se o Supremo Líder é um zero à esquerda que não entende porcaria nenhuma de cálculo econômico, mas vai cuspir bobagem sobre o que deve ser feito pela economia do país, pode dizer adeus à economia do seu país. Voltando para o fascismo, Mussolini também queria controlar a educação, para criar uma nova geração inteiramente composta por fascistas, igual que Hitler e Stalin estavam tentando fazer. Mussolini também investia muito na propaganda, onde ressaltava os feitos do Estado em um culto à imagem do Duce. E após algum tempo, assume o poder da Alemanha Adolf Hitler. Com isso, as duas nações estreitaram laços, permanecendo assim até 1945. Os alemães apoiaram a Itália na invasão da Etiópia,
que tinha o objetivo de ampliar as colônias dos italianos. E nessa guerra, muitos atos atrozes dos italianos foram cometidos, como o uso de armas químicas. E com essas relações sendo estreitadas, eles assinaram o Pacto do Aço em 1939, que era um acordo de amizade entre a Alemanha e a Itália que selava uma cooperação militar caso uma guerra acontecesse. Além disso, a Itália se envolveu na Guerra Civil Espanhola. Com isso, a sua economia, que já não era boa, ficou ainda pior. E o país que influenciou o modelo de governo da Alemanha agora estava cada vez mais dependente dela. E com a Segunda Guerra Mundial dando início, isso atrapalhou o desempenho italiano no conflito. Os italianos estavam totalmente despreparados para a guerra, mas eles atacaram os britânicos no norte da África e ajudaram os alemães. Também tentaram invadir a Grécia, mas foram humilhados por uma força grega muito menor que a italiana e pediram ajuda aos alemães. Basicamente, o envolvimento italiano na guerra fez com que Mussolini se enfraquecesse cada vez mais no poder, principalmente depois que a Operação Barbarossa começou, fazendo com que outras posições do eixo ficassem enfraquecidas. E após a expulsão do eixo da África e a invasão aliada da Sicília, o próprio Conselho de Fascistas resolveu por derrubar Mussolini do poder em 25 de julho de 1943. E foi preso em seguida. Contudo, ele foi resgatado semanas depois por uma força alemã, e após alguns acordos com Adolf Hitler, Mussolini comandou a República Social Italiana, que era um estado fantoche da Alemanha, controlando as regiões central e norte da Itália. Porém, as forças alemãs logo foram derrotadas, e o estado fantoche de Mussolini foi colapsado. E depois disso, Mussolini tentou fugir para a Suíça disfarçado de oficial nazista. De lá, ele iria até a Espanha, mas ele foi reconhecido por guerrilheiros e preso com sua amante Claretta Petacci. 2 dias depois, eles foram julgados e condenados à morte, sendo executados a tiros. Seus cadáveres foram levados até Milão, onde foram carinhosamente recebidos por uma população enfurecida. Onde muitos chutaram, balearam e cuspiram no seu cadáver. Logo após isso, o seu corpo e o corpo de sua amante foram pendurados de cabeça para baixo num posto de gasolina, marcando o fim do fascismo na Itália. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e deu muito trabalho para fazer. E como vocês viram, já resolvi o problema do som baixo. Agora o que falta é treinamento para melhorar a narração e investimento para melhorar a qualidade. Mas fora isso, se vocês querem que esse canal tenha mais qualidade, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.